Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro estava mergulhado em estratégias militares, espionagem e avanços tecnológicos acelerados, surgiu uma história que até hoje desafia a lógica, a ciência e a própria realidade. Uma história que para muitos foi enterrada nos arquivos secretos da Marinha dos Estados Unidos. Para outros, é apenas uma lenda alimentada por boatos e teorias conspiratórias. Mas há quem jure que viu com os próprios olhos, que sentiu, que viveu. Essa é a história do Experimento Filadélfia. Tudo teria começado em 1943, em um estaleiro naval na cidade de Filadélfia, Pensilvânia. O objetivo oficial era simples: encontrar uma forma de tornar navios invisíveis ao radar inimigo. A tecnologia de radar estava em plena ascensão, e os submarinos alemães representavam uma ameaça constante às embarcações americanas. A Marinha precisava de uma solução, e rápido, mas o que se desenrolou naquele estaleiro foi, segundo alguns relatos, muito além do que qualquer cientista ou militar poderia prever. O navio envolvido seria o USS Eldridge, um contratorpedeiro recém-comissionado. E o experimento, que teria sido batizado de Projeto Rainbow, não apenas teria conseguido camuflar o navio, como também o teria feito desaparecer completamente. Segundo testemunhas, em 28 de outubro de 1943, o USS Eldridge foi envolvido por uma intensa névoa esverdeada gerada por campos eletromagnéticos poderosos. Em questão de segundos, o navio teria sumido do campo de visão, não apenas dos radares, mas também dos olhos humanos, e ainda mais surpreendente, teria reaparecido minutos depois, a centenas de quilômetros de distância, no porto de Norfolk, Virgínia. Depois, como se nada tivesse acontecido, teria retornado a Filadélfia. Mas o mais perturbador não foi o desaparecimento do navio. Foram os efeitos sobre os tripulantes. Relatos afirmam que alguns marinheiros ficaram desorientados, como se tivessem perdido a noção do tempo e do espaço. Outros teriam enlouquecido, incapazes de explicar o que haviam vivenciado. E há ainda os relatos mais sombrios: homens fundidos ao casco do navio, como se seus corpos tivessem se misturado ao metal. Como se, por um breve momento, as leis da física tivessem sido violadas. Essas histórias começaram a circular anos depois, quando um homem chamado Carl Allen, ou Carlos Miguel Allende, enviou uma série de cartas ao pesquisador Morris K. Jessup. Nessas cartas, Allen afirmava ter testemunhado o experimento e descrevia com detalhes o desaparecimento do USS Eldridge. Ele dizia que a Marinha havia utilizado princípios da teoria de campo unificado de Albert Einstein, uma teoria que nunca foi oficialmente concluída, mas que buscava unificar as forças da natureza em uma única explicação matemática. As cartas de Allen eram confusas, cheias de termos técnicos e afirmações extraordinárias, mas despertaram o interesse de ufólogos, pesquisadores e até militares aposentados. A Marinha, por sua vez, negou tudo. Disse que o USS Eldridge nunca esteve em Filadélfia na data mencionada, que não houve experimento, que tudo não passava de invenção. Mas os registros oficiais apresentavam inconsistências, movimentações do navio que não batiam com os relatos, documentos que pareciam ter sido alterados, e o silêncio de alguns envolvidos só aumentava a suspeita de que algo realmente havia acontecido, algo que precisava ser mantido em segredo. Com o passar dos anos, surgiram diversas teorias para tentar explicar o fenômeno. A primeira e mais plausível sugere que o experimento visava apenas tornar o navio invisível ao radar usando campos magnéticos para distorcer os sinais. Isso poderia ter causado efeitos colaterais nos tripulantes, como desorientação ou náuseas, mas não explicaria o desaparecimento físico do navio. A segunda teoria vai além. Afirma que o experimento teria aberto um portal quântico, permitindo o teletransporte do USS Eldridge. Essa ideia se baseia em conceitos da física moderna, como o entrelaçamento quântico, que sugere que partículas podem se conectar instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Seria possível aplicar esse princípio a objetos maiores? A ciência atual diz que não,
Mas os relatos dizem outra coisa. A terceira teoria é ainda mais ousada: viagem no tempo. Alguns acreditam que o navio não apenas se deslocou no espaço, mas também no tempo. Há histórias de tripulantes que teriam reaparecido anos depois, sem memória do ocorrido, ou com lembranças fragmentadas de eventos que ainda não haviam acontecido. E, claro, há a teoria do encobrimento militar, a mais popular entre os conspiracionistas. Segundo essa versão, o experimento realmente aconteceu, mas foi considerado perigoso demais para ser revelado. Os registros foram alterados, os envolvidos silenciados, e o USS Eldridge foi rapidamente transferido para missões longe dos olhos curiosos. O navio foi descomissionado em 1946 e vendido à Grécia, onde serviu até os anos 90. Hoje está desmontado e seus restos não apresentam nenhuma evidência de experimentos incomuns, mas o nome USS Eldridge continua cercado de mistério. Há também os relatos mais perturbadores que falam de marinheiros que ficaram presos em um estado de invisibilidade temporária. Homens que, segundo testemunhas, simplesmente sumiam por alguns minutos e depois reapareciam em estado de choque. Outros teriam sofrido queimaduras, deformações ou perdido completamente a sanidade. Um dos relatos mais famosos fala de um tripulante que, durante uma conversa em um bar, teria desaparecido diante de todos e nunca mais foi visto. Essas histórias são difíceis de acreditar, mas continuam surgindo décadas depois. E o mais curioso, muitas delas vêm de fontes diferentes, em locais distintos, mas com detalhes semelhantes. Como se houvesse uma verdade oculta, fragmentada, tentando emergir por entre as brechas do tempo. O experimento Filadélfia se tornou parte do folclore moderno. Inspirou livros, filmes, documentários. Mas, acima de tudo, continua sendo um enigma. Um daqueles casos em que a ausência de provas concretas não impede que a dúvida permaneça. Pelo contrário, a dúvida se fortalece. Será que a Marinha dos Estados Unidos realmente tentou manipular o espaço-tempo? Será que, em meio à guerra, cientistas ousaram desafiar as leis da física em busca de uma vantagem estratégica? Ou tudo não passou de uma farsa bem construída, alimentada por cartas confusas e mentes criativas? Talvez nunca saibamos. Talvez a verdade esteja enterrada em arquivos confidenciais, trancados em cofres que jamais serão abertos. Ou talvez esteja na mente de alguém que viveu aquilo e que, por algum motivo, escolheu o silêncio. Mas uma coisa é certa, o mistério do experimento Filadélfia continua vivo, e enquanto houver perguntas sem resposta, ele continuará nos assombrando, nos fazendo imaginar, nos fazendo duvidar do que é possível e do que é real. Se esse mistério te intrigou, inscreva-se no nosso canal, porque às vezes a verdade está escondida onde menos esperamos. E só quem ousa procurar é que pode encontrar. Até o próximo vídeo.